Bom, boa noite, pessoal. Alguém aí pode confirmar meu áudio, minha imagem, se tá tudo ok, se tá travando? Tá tudo certo, né? Bom, boa noite a todos. Vamos esperar alguns segundinhos até o pessoal entrar, mais uma quantidade de gente entrar para a gente poder dar início. Bom, então a gente já pode iniciar. Mais uma vez, boa noite a todos. Essa é mais uma live do grupo PET Cidade Saúde e Justiça. Nas últimas semanas vocês puderam acompanhar outras conversas que a gente promoveu com temas mais voltados para a área da administração, a área da história, da nutrição. Hoje com um tema mais voltado para a área da enfermagem, mas que vai abranger a área da saúde em geral devido ao atual contexto que a gente vive de pandemia da Covid-19. Bom, antes de convidar o professor para participar, eu gostaria de fazer uma breve introdução do que é o coronavírus, o que é a Covid-19. Eu sei que esses são temas que já vêm sendo muito discutidos pela mídia em geral, mas eu acho interessante a gente rever alguns conceitos antes de fato entrar no tema. Bom, como eu já falei, o tema da nossa live de hoje é segurança do profissional e do paciente no contexto da Covid-19. O professor convidado é o professor Dr. Francisco Gilberto. Ele é enfermeiro, doutor em cuidados clínicos em enfermagem e saúde e professor da Universidade Federal do Piauí, campus de Picos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Rafael, sou discente do curso de enfermagem aqui do campus de Picos e integrante do grupo PET. Bom, dando início, o que é a Covid-19, né? Então, a Covid-19 é uma doença causada pelo mais novo tipo de coronavírus identificado, que foi denominado SARS-CoV-2. E é um quadro clínico que vai variar desde infecções assintomáticas até os quadros clínicos mais graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos de Covid-19 eles podem ser assintomáticos, ou seja, 80% das pessoas que adquirirem esse vírus, eles podem não apresentar nenhum tipo de sintomatologia comum da doença e cerca de 20% podem requerer algum atendimento hospitalar devido a apresentar os sintomas típicos da doença. Desses 20%, cerca de 5% vão necessitar de um atendimento, de um suporte hospitalar mais avançado e de um suporte respiratório devido a um quadro de insuficiência respiratória aguda. Bom, e o que é o coronavírus? O coronavírus ele não é nenhuma novidade. O coronavírus ele é uma família de vírus. Hoje já existem diversos tipos de coronavírus. Eles foram identificados pela primeira vez em 1937, tá? Mas somente em 1965 que eles foram de fato descritos e nomeados coronavírus devido ao seu perfil em microscopia, semelhante a uma coroa, por isso o nome coronavírus. Bom, no período de 1960 até 2000, 2002, existiam dois tipos bem comuns de coronavírus. Na verdade, esses são os dois tipos mais comuns, que é o alfa coronavírus 229E e o beta coronavírus OC43. Esses dois tipos eles são os mais comuns tipos de coronavírus e cerca de 30% da população já deve ter tido contato com um desses dois tipos de vírus, sendo que eles apresentam quadros respiratórios leves, sintomas respiratórios leves. Em 2003, foi identificado um novo tipo de coronavírus, esse de forma apresentando uma doença mais grave. Ele foi chamado de SARS-CoV, responsável por causar síndrome respiratória aguda grave. Ele foi identificado também na China. A taxa de letalidade dessa doença chegou a cerca de 9% e a taxa de mortalidade chegou a 50% nos indivíduos maiores de 60 anos. E outro tipo, identificado em 2012, foi nomeado MERS-CoV, outro tipo de coronavírus,
ele foi responsável por causar a síndrome respiratória do Oriente Médio, dessa vez na Arábia Saudita. A sua letalidade chegou a cerca de 36%. E o reservatório identificado foi os dromedários comuns nessa região. Essa família de coronavírus, eles são classificados como uma zoonose. Sua transmissão pode ocorrer de animais para pessoas. E o mais novo tipo de coronavírus é responsável por essa situação que a gente está vivendo de pandemia. Foi nomeado SARS-CoV-2, responsável por causar a doença chamada Covid-19. E quais são os sintomas típicos, né, da Covid-19? Bom, como eu falei, ele vai variar de quadros leves até pode evoluir para uma pneumonia severa. Os sintomas mais típicos são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade respiratória. Existem outros tipos de sintomas que hoje já são relatados, como distúrbios do trato gastrointestinal e perda do paladar, mas eles são menos comuns. Então, os principais sintomas são esses que eu mencionei para vocês. E como é transmitido, né? A transmissão, como nós já sabemos, ela vai ocorrer de pessoas contaminadas para outras pessoas através de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, muco e objetos e superfícies contaminadas. Esse último ele se caracteriza como também um dos principais meios de transmissão, visto que hoje já existem vários estudos que apontam que o SARS-CoV-2 ele tem o potencial de sobreviver em diferentes superfícies por questão de horas até dias. Então, esse último se caracteriza também como um dos principais meios de transmissão da doença. Bom, então essa era a introdução que eu queria fazer com vocês. Eu vou convidar agora o professor para participar, para a gente de fato entrar no tema segurança do profissional e do paciente. Convidei ele aqui. Vamos aguardar ele. Boa noite, professor. O senhor me ouve e me vê? Ouço sim, boa noite. Boa noite a todo mundo que está na live. Bom, antes de começar, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui para falar com a gente sobre um tema tão importante e principalmente nesse cenário que a gente vive hoje de pandemia da Covid-19. Então, mais uma vez, eu agradeço em nome do Grupo PET, em nome da professora Ana Larissa, que é nossa atual tutora. Eu que agradeço. É sempre bom a gente ter a oportunidade de trocar essas experiências, né, com outras pessoas que estão interessadas em falar sobre o assunto, em aprender sobre o assunto. Deixar bem claro assim que eu não sou um especialista, né, nessa área de coronavírus, mas como vocês me desafiaram, e eu adoro desafio, vocês me convidaram para falar um pouquinho do contexto dessa condição clínica, né, que tem aparecido agora e o impacto que isso tem na segurança dos pacientes. E aí eu acho que a gente vai ter uma conversa bem frutífera, apesar de você já ter feito uma introdução aí muito, muito bacana, muito bem contextualizada. Então, pessoal, a gente tem um roteirozinho prévio com alguns pontos para iniciar essa conversa com o professor. Mas lembrando que vocês podem interagir, podem colocar suas dúvidas no chat, suas perguntas, e eu vou repassá-las para o professor à medida em que elas forem surgindo, tá certo? Bom, como primeiro ponto para a gente abordar não tem como se falar sobre segurança do paciente sem mencionar as metas internacionais de segurança do paciente. Essas metas elas foram criadas pela Organização Mundial da Saúde em conjunto com outro órgão, e elas envolvem todos os estudos, práticas e ações promovidas por instituições de saúde com o intuito de diminuir ou eliminar os riscos relacionados à assistência. Então, com base nisso, professor, a gente queria que o senhor comentasse um pouco sobre essas metas internacionais de segurança do paciente e nesse atual contexto que a gente vive ocorre alguma alteração com essas metas. Ok. Eu vou começar assim, tentando falar um pouquinho mais sobre o que é a segurança do paciente, né? Porque como essa live está sendo transmitida por meu perfil pessoal, que nem todo mundo é da área da saúde, de repente alguém entra e assista alguma partezinha, ou depois vocês deixam salva lá no Instagram do PET, enfim. Então, só para contextualizar assim, as pessoas que assistirão a essa transmissão,
A segurança do paciente, ela é uma filosofia de trabalho dentro das instituições de saúde, né? Ela meio que organiza, orienta, ela define estratégias, protocolos que vão fazer com que o mínimo possível de erros, de eventos adversos e de danos sejam causados aos pacientes, né? A gente não conseguiria, de fato, dizer que nós vamos zerar a quantidade de danos que são causados aos pacientes ou zerar a quantidade de erros. E a gente não consegue isso porque nós somos humanos, né? E é comum à natureza humana, é inerente à natureza humana a execução de erro. Ou seja, nós estamos propensos a errar. E nessa propensão ao erro é onde a gente muitas vezes se depara com situações e conflitos que eticamente são muito importantes para os profissionais da saúde, uma vez que a gente lida com vidas, né? Diferentemente de outras profissões. Então, esse movimento da segurança do paciente, ele começou, assim, há muito tempo, né? Já tem uma longa história, muito embora ele tenha ganhado essa roupagem mais nova agora nas últimas décadas. Mas a própria Florence mesmo, como tudo, né, que a gente tem que falar, a gente tem que citar a Florence, a própria Florence, ela já desenvolvia um conceito prévio há muito tempo atrás, inclusive em uma situação de conflitos, que, claro, não era uma pandemia, mas era uma situação de conflito bélico e conflito sanitário grave para a sua época. E ela dizia lá que parece estranho enunciar que o primeiro princípio dentro de um hospital seja não causar danos ao paciente. Então, ela era muito visionária em muitos aspectos e esse é um dos aspectos que, com certeza, subsidiou a criação da teoria ambientalista, que é uma teoria que envolve vamos dizer assim, os componentes do ambiente, o entorno de um ambiente, como esse entorno afeta e altera a saúde das pessoas, para melhor ou para pior, e culminou agora, mais recentemente, nas últimas décadas, com o advento desse termo, segurança do paciente. Muita gente acha que quando a gente fala segurança do paciente, nós estamos falando assim, é a segurança física. Muitas pessoas que não conhecem, né? Mas não é necessariamente isso. É só para abrir um parêntese aqui, a segurança do paciente ela é tão importante para mim, que sou profissional, como ela também é importante para quem é paciente, né? Porque ela vai garantir que você tenha um papel protagonista, um papel ativo durante o seu processo de tratamento, diagnóstico, prevenção de agravos e de doenças. E que então, ao você ter esse papel protagonista, você consiga, junto com a equipe de saúde, junto com os profissionais de saúde, reduzir esses danos para que eles não diminuam o seu tempo de vida ou que eles não causem sequelas e iatrogenias, né? Então, a segurança do paciente ela tem essa definição. E no Brasil, ela chegou tardiamente. O mundo inteiro já falava sobre isso, mas o Brasil, só em 2013, eu acho. Inclusive, eu até brinco, assim, quando eu falo que tinha que ter tido outra data para inaugurar o plano de segurança do paciente, mas inauguraram esse plano no dia 1º de abril de 2013, que é o dia da mentira, né? Parece mentira, né? Parece mentira, mas não é. Então, no dia 1º de abril de 2013, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela instituiu um documento, baixou uma portaria, e nessa portaria ela dizia o que era a segurança, como os hospitais e as instituições de saúde precisariam organizar os seus profissionais, né? Ou seja, criar núcleos, chamados núcleos de segurança do paciente, para que ações fossem feitas para diminuir ao máximo possível aqueles danos que estivessem mais recorrentes dentro dos hospitais no Brasil e, consequentemente, a Anvisa não fez isso sozinha. Ela fez baseada em organismos internacionais, como, por exemplo, a Joint Commission, que é uma entidade internacional que trabalha e estuda sobre isso há um longo tempo, né? E a própria Organização Mundial da Saúde. Então, nós estamos ainda aprendendo a fazer segurança do paciente, nós estamos ainda aprendendo a elaborar protocolos que visem essa segurança do paciente,
E por isso eu acho muito importante que vocês tenham trazido esse link, né, da segurança do paciente com essa situação que a gente convive hoje. Mas você me pediu para falar sobre as metas. Então, em tudo na vida, quando a gente vai começar, não dá para a gente começar querendo abarcar todas as possibilidades que a gente veja como necessárias. Nós precisamos estabelecer metas, né? Tem até uma blogueira, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Natália Arcuri, que ela tem um canal chamado Me Poupe. Ela trabalha com dinheiro. Então, eu assisti o canal dela já há um tempo, e aí ela me ensinou uma coisa que tem a ver, inclusive, com a segurança do paciente, né? Ela diz assim, na vida você tem que ter uma metinhazinha, uma metinha, uma meta, uma metona e uma metona zona. Isso ela falando no sentido de dinheiro, né? Tipo, se eu conseguir guardar R$ 1 hoje, eu só vou guardar R$ 1 hoje. Mas daqui a pouco eu mudo essa meta e vou aumentando. A mesma coisa é na área da segurança do paciente. Existem muitas coisas a serem corrigidas e reparadas dentro de uma instituição de saúde para fazer a assistência se tornar mais segura. Mas existem algumas que elas são mais sensíveis, ou seja, que a gente precisa dar maior atenção e que uma equipe multiprofissional, uma equipe interprofissional poderá conseguir esses resultados com maior facilidade. Então, que metas são essas? A primeira delas é identificar os pacientes corretamente. Essa é uma meta importantíssima. Que agora, com o advento da Covid-19, talvez a gente não tenha tido tantos percalços em relação à identificação dos pacientes. Por quê? Porque os próprios hospitais de campanha, eles já começaram com alguns desses protocolos já instituídos, né? Então, identificar bem os pacientes para que os processos terapêuticos eles não sejam trocados durante o processo de cuidado lá dentro da instituição de saúde. A segunda meta que a gente tem é a comunicação efetiva. Olha, e eu acho que essa é uma das mais importantes se a gente for associar agora ao cenário da Covid-19. O que é essa comunicação efetiva? É a capacidade de estabelecer uma comunicação que seja totalmente compreensível entre a pessoa que emite a informação e a pessoa que recebe aquela informação. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples de como essa comunicação ela foi produzida com muitos ruídos, né, com muitos déficits. Se eu perguntar aqui para você hoje qual é o medicamento mais indicado para tratar o coronavírus, você tem aí várias opções, porque você deve ter lido vários trabalhos que um diz uma coisa, o outro diz outra, o outro diz outra, quer dizer, não existe um consenso. Então, não há uma efetividade na comunicação. A gente tem fontes pulverizadas que dizem várias coisas diferentes e muitas vezes a gente não consegue filtrar essa informação. Para além disso, tem a questão que é muito importante de que dentro de um plantão, todos os profissionais precisam se comunicar. E você precisa entender o que eu falo. Se eu lhe peço algum medicamento, se você me pede algum tipo de cuidado específico, mas às vezes a utilização da máscara ou das máscaras, dependendo da quantidade que o profissional está usando, né? E ainda colocando uma face shield por cima, isso faz com que gere uma acústica na voz e aquele som ele não seja muito compreendido. E aí a gente tem medicamentos que têm nomes muito parecidos e isso pode gerar um ruído tão grande que aumente a quantidade de eventos adversos e erros relacionados ao medicamento, mas por conta de uma comunicação que não está acontecendo de forma efetiva. E um terceiro ponto dessa meta, que eu acho que está sendo bem afetada pela Covid, é a formação de equipes de assistência de forma muito, vamos dizer assim, muito imatura. A gente tem muitas vezes profissionais recém-formados que estão assumindo plantões, né? E esses profissionais, eles nunca interagiram entre si, têm pouco tempo para se conhecer, tem pouco tempo para montar ali um esquema de trabalho onde a cooperação em equipe é muito importante e muitas vezes essas informações elas podem ficar deficitárias. É a comunicação ineficiente exatamente dos membros dessa equipe, né? A terceira meta é a de melhorar a segurança dos medicamentos. Olha só que interessante, né?
o Institute of Medicine, que é um instituto lá dos Estados Unidos, ele disse que lá em 1999, olha só, quanto tempo faz, né? Mais de 20 anos. Então, em Isso. 1999, eles já diziam o seguinte: nos Estados Unidos, aproximadamente um jumbo é um avião que tinha na época, enfim, que ele é muito grande, tipo um Boeing. Um jumbo é como se ele morresse, é como se acabasse, ou seja, caísse um jumbo cheio de gente por dia nos Estados Unidos, mas isso com o número de pessoas que morrem por erros de medicamentos nos hospitais lá. E hoje nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Nós não estamos falando de um país é, de terceiro mundo ou subdesenvolvido. Não é. Nos Estados Unidos, em 1999. Então, eles disseram, inclusive, que era mais seguro uma pessoa trabalhar numa usina nuclear do que se hospitalizar. Porque no hospital ela estaria muito mais suscetível a erros de medicamento e, com certeza, esses medicamentos em doses administradas de forma errada subtrairiam dias de vida para essa pessoa. E aí, só para contextualizar, né? Quantas vezes e em quantos momentos a gente não liga aqui a televisão ou abre um jornal e tem lá dizendo que hoje, para tratar o coronavírus, é ivermectina. Amanhã, para tratar o coronavírus, é hidroxicloroquina. Depois é o Redesenvir. Depois é a dexametasona. Depois é a azitromicina. Depois é tudo junto. Então, até que ponto, né, esses medicamentos eles estão sendo feitos de forma assertiva? Então, eu tenho certeza absoluta que há um déficit muito grande em relação a essa meta dentro das instituições de saúde. E é uma meta é uma meta que se relaciona de forma muito importante com a meta anterior, que é a da comunicação. Se a equipe não tem uma comunicação efetiva, como é que o profissional médico vai solicitar tal medicação a um profissional enfermeiro, por exemplo, se não tem uma comunicação efetiva com essa equipe, né? A questão de conhecer a equipe, da afinidade da equipe também. Imagina isso gravado nesse quadro de pandemia que a gente vive, com todos aqueles EPI, máscara, o visor de proteção também. Então, tudo isso afeta a comunicação, que vai afetar a prescrição de medicamento, a ordem de medicamento. Então, na verdade, quando a gente para pensar, tudo se interliga. Tudo se interliga. É por isso que essas metas elas foram pensadas de forma muito lógica. Elas não existem por acaso, né? Então, a quarta meta, que eu acho assim, ela está bem ligada, né, com essa visão do coronavírus, mas que a gente não conseguiu ver de forma muito efetiva acontecendo e a gente também não sentiu muito. Mas a quarta meta diz respeito à segurança nas cirurgias. Eu não sei se vocês que estão aqui na live ou quem vai assistir essa live depois vai ter uma situação como essa, de uma pessoa, ou até da própria pessoa, ter a necessidade de se submeter a um procedimento cirúrgico, mas de forma eletiva, ou seja, com data e hora marcada, e aí de repente recebeu a notícia: olha, nós não vamos conseguir fazer a cirurgia porque o hospital não tem condição de atender a uma pessoa num pós-operatório, por exemplo, de uma anestesia geral, porque todos os ventiladores mecânicos estão direcionados para as pessoas que têm coronavírus em fase grave. Então, houve uma redução drástica no número de cirurgias que foram marcadas para acontecer durante esse período em todo o Brasil, né? Não foi só no Piauí, nem só no Ceará, mas em todos os lugares do Brasil. E essa redução, ela obviamente faz com que as pessoas que apresentavam uma morbidade anterior comecem a desenvolver outras morbidades. Então, isso a gente não vai sentir agora. Nós vamos sentir daqui, talvez, a uns 4, 5 meses ou até um ano, quando as atividades forem voltando no seu retorno normal. E, para além disso, ainda tem uma questão de que, para tornar o procedimento cirúrgico ainda mais seguro, muitas instituições foram adaptando os seus protocolos, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o centro cirúrgico é uma área crítica, é uma área restrita, né? Tem toda uma lógica de funcionamento, de paramentação para você atuar lá dentro, mas ninguém está preparado para lidar de forma contínua
com pacientes que estão em isolamento ou de contato ou isolamento respiratório dentro dessa unidade. Então, foram criadas estratégias, né? A gente poderia enumerar aqui várias, mas, inclusive, uma delas no Ceará foi a criação de um capacete colocado aqui em torno do paciente, enquanto o procedimento cirúrgico era realizado, para diminuir a probabilidade de eliminação de aerossóis lançados na sala cirúrgica. Porque, infelizmente, nem toda sala cirúrgica tem um fluxo de ar com pressão negativa, né? Bom, a quinta meta, ela diz respeito a reduzir o risco de infecção associada ao cuidado, que aí tem a ver com o coronavírus total e absoluto. Por exemplo, quando a gente vê na televisão que os profissionais estão reclamando que não tem equipamento de proteção individual, quando a gente vê na televisão que não existe uma adoção de medida específica dentro da instituição hospitalar para reduzir a transmissibilidade de gotículas e aerossóis, nós estamos falando sensivelmente dessa meta de segurança do paciente, que é a probabilidade de reduzir as infecções. Você sabia, eu acho, porque você é acadêmico da área da saúde, mas muito provavelmente quem for ver esse material e não seja da área da saúde, não sabe que o mundo todo vive uma epidemia em alguns países, né, de forma bem assim acentuada, mas a gente poderia até dizer uma pandemia de infecção relacionada ao serviço de saúde. O mundo inteiro, e isso há muitos anos. Isso é evidenciado pelas más práticas que os profissionais geralmente realizam, pela ineficiência de medicamentos que são ofertados à população, pelo uso inadequado e incorreto dos antibióticos, né? Então, muitas vezes isso facilita, isso aumenta a probabilidade de adquirir infecção. E o mais incrível é que a medida mais simples é a que é a mais negligenciada, que é a higienização das mãos. Isso. Nós temos essa meta já assim há muitos anos, né? Já foram criadas várias estratégias, as mais mirabolantes que você imaginar, desde as mais tecnológicas até as menos tecnológicas. Inclusive, por exemplo, vamos mapear quantas, por exemplo, no Albert Einstein tem um dispensador de álcool em gel e de detergente que ele mensura quantas vezes por dia ele foi apertado, que é para saber quantas vezes alguém teve a iniciativa de higienizar as mãos. Não garante que a pessoa higienizou bem, mas garante que pelo menos a pessoa utilizou a solução. E é sabido que a maior parte das infecções de serviço de saúde acontece por falta de higienização correta das mãos. O coronavírus está aí para nos mostrar que isso não é mentira. Embora não seja uma doença relacionada ao serviço de saúde, mas a falta de higienização das mãos é, sem dúvida, um dos principais pilares que potencializam a transmissibilidade da doença, né? E por último, que aí eu vou deixar você falar um pouquinho também, para não ficar falando só, reduzir o risco de danos resultantes de quedas e de algumas lesões, né? Eu não consigo assim imaginar, por exemplo, que haja uma segurança física para todos os pacientes em todos os serviços de saúde no Brasil. Isso não existe. Então, em muitos lugares a gente tem camas que não têm grades laterais, a gente tem pisos que são desregulares, banheiros que não são adaptados, pacientes que tomam medicamentos que alteram o sistema nervoso central, consequentemente alteram o equilíbrio e podem favorecer a queda. As pessoas que estão imobilizadas no leito, que podem se movimentar naquele leito, né? E, consequentemente, caírem. E, para além disso, os próprios pacientes idosos, né? Que têm um índice de internação e hospitalização muito alto e que podem estar sujeitos a essas quedas. Tem dados que dizem, né, que as quedas elas aumentam em até 38 dias o tempo de internação de um paciente. E eu não sei quem está aqui na live ou quem vai assistir depois, mas se você perguntar em algum hospital que você ou alguém da sua família já se hospitalizou, se você perguntar assim, quantas vezes alguém chegou para ver qual era a probabilidade, o risco de você ter uma queda, é muito provável que a maior parte das pessoas vai dizer que não lembra ou que não viu, porque ainda não é uma rotina tão comum, pelo menos aqui no Nordeste, em todos os hospitais. A gente tem hospitais que fazem de forma muito bem feita, inclusive o HU em Teresina tem protocolo, enfim,
mas ainda não é uma rotina muito comum. Eu podia associar isso aqui, por exemplo, com coronavírus, no sentido de, se o coronavírus limita a função respiratória, consequentemente a função respiratória baixa, ela vai gerar uma hipoxigenação cerebral, vai alterar a capacidade de equilíbrio dessa pessoa e ela tem maior risco de queda. Então, tecnicamente, todo paciente que tem coronavírus com sintomas respiratórios, ele é um paciente em potencial para cair dentro do hospital. E como o senhor falou, essas metas elas não foram criadas por acaso, né? E elas não estão colocadas isoladamente. Uma necessita da outra. A quinta meta, que como o senhor falou, eu também concordo, é uma das mais importantes, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de coronavírus e que não está se restringindo, não deve e não está se restringindo somente ao contexto hospitalar. A questão da higienização das mãos é uma das principais formas de evitar o contágio dessa doença e impedir a contaminação do Covid-19. Então, ambas essas metas estão interligadas e elas são de extrema importância. Quem ouve falar, quem está aí na live que não seja da área, que não é da área, e ouve a gente comentar sobre essas metas, pode achar que elas são simples de ser alcançadas dentro do contexto hospitalar. Mas quem é da área sabe o quanto é difícil manter uma rotina de protocolos em relação a essas metas e, de fato, seguir o que ele diz, seguir essas metas. Então, perfeito. Pode parecer algo simples, mas não é. Quem vive a rotina perfeito. Sabe que não é nada fácil. E a segurança do paciente é uma meta, vamos pensar ela assim como sendo uma coisa maior. A segurança do paciente, ela é uma meta que deve ser buscada por todos nós. Uhum. Sendo eu uma pessoa que está na posição de profissional de saúde ou sendo eu uma pessoa que está na posição de paciente. Todos os estudos que existem publicados, eles dizem que quanto mais a pessoa se informa, sabe, conhece sobre o seu processo saúde e doença, mais aquela pessoa encontra alternativas para lutar contra aquela doença ou se adaptar a um novo estilo de vida dentro daquela situação de adoecimento. Então, muitas vezes, sem sombra de dúvidas, os erros eles foram evitados porque os pacientes interceptaram esses erros. Eles estavam atentos e interceptaram esses erros, diminuindo, então, esses riscos dentro dos hospitais. Não só o profissional, não só o paciente, mas também quem estava na condição de acompanhante. É muito importante que esse acompanhante ele também esteja ali de olho nessa questão do risco de queda, por exemplo. Então, todo mundo se ajuda dentro do serviço hospitalar. Esse é o foco. O próximo ponto é todos os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento de pacientes que estejam com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, eles devem utilizar diversos equipamentos, uma série de equipamentos de proteção individual, que são os chamados EPIs, os tão famosos EPIs. Dentro desse contexto, qual a importância da utilização do EPI para o profissional de saúde e para o paciente? E o senhor já pode linkar também com o próximo ponto, que é quais são os EPIs básicos que esse profissional deve utilizar nessa assistência a esse paciente com Covid-19. Olha, essa pergunta eu acho ela muito interessante, porque assim, no comecinho da pandemia, lá em fevereiro, março, por aí, quando os primeiros casos começaram a aparecer e tal, o que era que a gente escutava as pessoas dizerem? Eu vou levar assim para um ambiente mais extra-hospitalar, certo? O que é que a gente escutava? Inclusive, tinham cientistas que defendiam isso, viu? Que só precisavam utilizar máscaras as pessoas que apresentavam algum sintoma respiratório. Você lembra disso? Lembro. Que se eu, indivíduo, pessoa física, fosse sair na rua, mas eu não tivesse sintomático, eu não precisaria utilizar máscara. Era isso que todo mundo defendia. Com o surgimento das evidências a respeito do vírus, confirmou-se aquilo que a gente já sabe há muito tempo. Uma doença que é transmissível
por gotículas e aerossóis, ela não precisa da proteção só da pessoa que tem a doença. É preciso que haja a proteção da pessoa que está doente e é preciso da proteção da pessoa que está suscetível. Porque se a gente não protege o agente infectante e o agente que pode ser infectado, a conta não fecha. Alguma coisa vai dar errado aí. E foi o que aconteceu, né? Ainda bem que mudaram de ideia depois e estenderam essa obrigatoriedade da utilização das máscaras, por exemplo, para todo mundo. No caso dos profissionais de saúde, isso tem a importância ainda maior. Por quê? Os profissionais de saúde, eles já têm um sistema imunológico que é, por natureza, mais combativo e mais resistente a muitos micro-organismos. Porque todo mundo que trabalha na área da saúde sabe que dentro de um hospital, por exemplo, a flora bacteriana, a flora microbiológica, que é o conjunto de micro-organismos que transitam ali dentro, é um conjunto de micro-organismos que tem muita resistência a muitos antibióticos, por exemplo. E o profissional de saúde, ele está lá todo santo dia aspirando aquele ar. Consequentemente, quantidades pequenas daquele micro-organismo vão sendo inoculadas, vão sendo aspiradas, e o corpo ele vai desenvolvendo uma imunidade, vai adquirindo uma imunidade, e essa imunidade vai deixando a pessoa resistente a muitas coisas, né? Aí veio o coronavírus e disse assim, não é assim não. Você não pode ficar nessa vulnerabilidade. Você tem que se proteger contra o coronavírus como você se protege contra micro-organismos que são mais graves. Como, por exemplo, uma Klebsiella pneumoniae, que é uma bactéria extremamente potente, altamente resistente, que quando alguém dentro do hospital tem essa bactéria, a gente já tem que se paramentar todo para cuidar dessa pessoa, né? E por que eu tenho que me paramentar para cuidar dessa pessoa, para cuidar do paciente que está infectado com coronavírus? Eu tenho que me paramentar porque eu tenho que pensar primeiro na minha segurança física, né? Não existe segurança para o paciente se não existe segurança para o profissional. E quando eu falo essa segurança, que eu estou assim, citando a segurança física, mas tem outros domínios que a gente pode falar mais para frente. Nesse ponto específico da paramentação, o profissional precisa ter segurança física. Por quê? Porque ele precisa proteger a sua imunidade, proteger o seu corpo, proteger os seus sistemas respiratório, circulatório, sanguíneo, por aí vai, para impedir que ele não adquira a infecção e, consequentemente, não seja uma fonte de infecção cruzada, de levar aquela contaminação para outras pessoas. Parece ser tão simples, né? Assim, parece uma coisa tão boba o que eu estou falando aqui, mas, infelizmente, esse conceito e essa prática, ela ainda é muito banalizada dentro dos serviços de saúde, por muita gente. Eu tenho certeza que muitos pacientes, muitas pessoas que já precisaram usar o serviço de saúde, se submeteram a algum procedimento e o profissional veio e pegou em você sem lavar a mão, veio e talvez funcionou uma veia sua sem utilizar uma luva. E muitas vezes o paciente fica numa situação de vulnerabilidade tão grande que ele tem que aceitar. Ou ele aceita aquilo para tentar resolver o problema de saúde dele, ou então ele não vai conseguir resolver o problema, né? Enfim, mas é importante para ele proteger, né? Resguardar a sua segurança física. Também para reduzir a possibilidade de transmitir essa infecção para outros pacientes, né? E reduzir a chance de infecção para levar para quem está lá fora. Você tem visto, com certeza, na televisão, que os profissionais de saúde estão sofrendo um estigma muito grande. A pessoa chega em algum local e diz, não, eu trabalho no hospital. Ah, é? E você trabalha em quê no hospital? Não, eu trabalho numa unidade de paciente com Covid. Essa pessoa, consequentemente, ela é rechaçada, ela é isolada e ninguém quer conversar com ela, né? Mas o que acontece é, se ela mantém uma rotina adequada de paramentação e desparamentação, utilização de todos os equipamentos de proteção individual, higienização correta das mãos, o risco de contaminação existe, mas ele cai consideravelmente, né? Bom, e para o paciente, por que é importante ele estar, por exemplo, usando um EPI quando ele vai ser transportado de uma unidade para outra do hospital? Porque isso diminui a probabilidade de que, ao espirrar, tossir,
ele consiga eliminar gotículas, ele consiga eliminar aerossóis que tenham partículas contaminadas e, consequentemente, saia infectando outras pessoas, saia infectando objetos e superfícies inanimadas, né, que outras pessoas poderão ter contato. Então, é para isso que serve um paciente estar paramentado dentro da unidade hospitalar enquanto ele está ali sendo cuidado, se ele tem, por exemplo, Covid. E um outro detalhe que eu considero assim, muito interessante, que a gente estuda muito isso quando fala de isolamento, esqueci agora, mas é um tipo de isolamento que a pessoa não tem doença infecciosa, mas fica isolada, só porque a imunidade dela está baixinha, né? Se alguém tiver na live e puder me socorrer, fala aí, por favor. Então, nesse tipo de isolamento, a pessoa, no caso do Covid, ela vai ter que ficar isolada porque a imunidade dela está baixa. Se ela ficar entrando em contato com outros patógenos, isso pode potencializar ainda mais o risco de mortalidade, né? Porque ela não vai ter só Covid, ela vai ter Covid e vai ter mais uma série de outras comorbidades, doenças, infecções, que, consequentemente, vão deteriorar cada vez mais o sistema imunológico dela. Então, por isso é muito importante que ambos utilizem equipamentos de proteção individual. Dadas as suas tarefas, né, as possibilidades, cada um dentro do que pode ser utilizado. Aí você disse assim, vamos emendar com o que cada um tem que usar, né? Uhum. Gente, assim, a Anvisa tá atualizando sempre a respeito dos equipamentos de proteção individual. Então, no começo ela dizia assim, o profissional tem que usar 2 máscaras, uma N95 e uma máscara cirúrgica. Depois, não, só uma N95 ou só uma cirúrgica. Mas, de fato, o que a gente precisa ter em mente? Que nós precisamos ter equipamentos de proteção individual para criar uma barreira entre o nosso corpo e o ambiente externo. Pronto. E que barreira é constituída com que equipamentos? Se a pessoa vai ter contato com aerossóis, o que são os aerossóis? A pessoa que, por exemplo, espirra, tosse, são partículas pequenininhas que são lançadas no ar e ficam suspensas no ar por um tempo muito considerável de horas, né? Às vezes até por 8, 12 horas. Então, se você vai cuidar de um paciente que tem eliminação de aerossóis, você tem que usar a máscara N95, porque ela tem um filtro, e eu não sei se todo mundo sabe, mas esse 95 significa que, ao utilizar aquela máscara específica, quando você inspirar, puxar o ar para dentro, 95% da carga microbiológica do ambiente vai ficar do lado de fora da máscara. E só 5% vai passar para dentro dessa máscara. Ou seja, ela tem um poder de filtração muito grande, né? Então, a máscara N95 ela seria boa. Ou uma máscara chamada de PFF2, mas ela não é a melhor, ela é uma alternativa. Se você vai cuidar de uma pessoa que tem só eliminação de gotículas, ou seja, são aquelas gotículas mais pesadas, visíveis a olho nu. Então, essas gotículas, só uma máscara cirúrgica ela seria o suficiente. A máscara cirúrgica é aquela branquinha que todo mundo conhece. O que mais precisa? Gorro ou touca, né? É necessária. A Face Shield, que ganhou assim uma... Gente, Face Shield não foi criada agora, não é uma invenção de agora, sempre existiu, né? Mas ela ganhou agora mais notoriedade por conta dos riscos de transmissão da doença. Então, a Face Shield ela é necessária para essas condições de transmissibilidade por aerossóis. Os aventais ou capotes, com certeza são indispensáveis. E se forem impermeáveis, são os melhores, né? A gente viu aquelas fotos lá da Itália, não sei de onde, depois chegou aqui no Brasil, os macacões impermeáveis. Parece o pessoal que está indo atrás de abelha. Aqueles são os ideais, mas a gente sabe que a gente não tem. Então, enquanto a gente não tem, vamos trabalhar com os impermeáveis, caso os serviços de saúde possam disponibilizar. Um detalhe muito importante é a utilização de roupas privativas. A roupa privativa não é um EPI, ela é como se fosse um fardamento. Então, quando você vê em alguma foto o pessoal com aquelas roupinhas verdes, vermelhas, roupinha de hospital, o ideal é que todo mundo consiga usar aquela roupa dentro do hospital, deixar a roupa no hospital para ser lavada na lavanderia da instituição e depois utilizar no outro dia quando ela já estiver lavada. E não ficar nesse movimento de
utilizar uma roupa dentro e fora do hospital, né? Os óculos de proteção e basicamente isso. Tem um item que é polêmico, que é o Propé, mas existem aí muitos trabalhos que dizem que o Propé ele não evita contaminação com muitos micro-organismos, né? Por conta do material que é muito fininho. Então, usar um calçado privativo para o hospital seria a saída. De certa forma, o senhor já entrou no próximo ponto, que seria a questão da paramentação e da desparamentação correta, não é isso? Os profissionais, antes de entrar no serviço de saúde e ao sair, eles têm que realizar todo um protocolo, que é justamente esse de colocar os EPIs, cada um dos EPIs tem uma forma correta de se colocar esse EPI. Então, o senhor gostaria de comentar mais um pouco sobre essa questão da paramentação e principalmente desparamentação? Eu acho tão legal que você está me falando isso, porque você, na condição de aluno, está percebendo isso sem que alguém precise chegar e te dizer. E eu espero que toda a população, de um modo geral, também esteja vendo a necessidade e a importância disso aí. Quando a gente ensina para um aluno como é que coloca uma luva para manter aquela luva estéril e depois como é que retira, a gente escuta muito assim o aluno dizer: meu Deus, isso é uma besteira. Será que se eu pegar bem aqui eu vou contaminar essa luva? Mas não tem isso e tal. Será que na hora de higienizar a mão eu tenho que higienizar seguindo essa técnica? Não pode ser assim aleatório como eu faço em casa, né? Então agora, sem precisar de uma aula dentro da sala de aula, vocês estão assistindo qual é a real necessidade de seguir um protocolo e um padrão, tanto na paramentação, ou seja, na vestimenta desses EPIs, como na desparamentação ou retirada desses EPIs. Veja bem, quem faz tarefas domésticas sabe que, por exemplo, quando vai arrumar uma casa, ninguém começa limpando a casa pela área que está, vamos dizer, ninguém começa limpando a casa pelo banheiro. A pessoa vai começar fazendo de algumas áreas para outras, tipo assim, vai começar de áreas mais limpinhas, como uma sala e tal, e vai em direção à cozinha, que é a área mais suja. Isso existe um princípio de biossegurança que a gente faz inconscientemente, não precisa ninguém ter ensinado. A gente faz isso de forma inconsciente. Por quê? Porque a gente não quer levar sujeira para o local que está limpo. Não é isso? A mesma coisa em relação aos EPIs. Eles têm uma ordem para serem colocados e uma ordem para serem retirados, para então evitar que a gente leve contaminação para áreas que são consideradas como áreas limpas, né? Isso é, sem dúvida, imprescindível e muito importante. Só para comentar um pouquinho essa questão dos EPIs e até da própria higienização das mãos, a gente tem muitas soluções que são usadas para degermar as mãos, para limpar as mãos. Álcool 70, né? O álcool 70 líquido, o álcool 70 em gel. A gente tem os detergentes, a gente tem o próprio sabão, tem clorexidina, tem iodo polividona, tem uma série de soluções. Qual é a que é melhor para a gente utilizar agora para se prevenir contra o coronavírus? Todas são excelentes, porque o vírus ele é uma partícula que tem uma estrutura morfológica que o contato com essas soluções saponáceas faz o vírus se deteriorar muito rápido. Então, consequentemente, qualquer solução que você utiliza que tem esse poder antisséptico, ela vai ter capacidade para eliminar o vírus. Então, não existe o melhor. O que vai definir se você teve sucesso ou não é a correta realização da técnica de higienização das mãos. O que vai definir se uma máscara te protege é a correta utilização da máscara. O que vai definir se a tua paramentação foi ok ou não é a correta paramentação. Então, não tem para onde fugir. Ou faz correto, ou então a contaminação vai ser um caminho sem volta. Isso mesmo, principalmente quando a gente fala da questão da desparamentação, né? Quando o profissional está saindo do serviço depois de um plantão, de uma carga horária extensa, ele está saindo do serviço, estava ali lidando a todo tempo com pacientes que estavam contaminados com a Covid-19. Então, imagine aí, toda aquela vestimenta dele está contaminada, de certa forma, com o vírus da Covid. Então, se ele não tem o cuidado de seguir todo esse protocolo, de retirar determinado EPI
primeiro e deixar determinado EPI por último, ele vai acabar contraindo a doença por falta de atenção, por falta de não seguir o protocolo indicado. E lembrar, assim, que esses EPIs, pelo menos a maior parte deles, é descartável, né? A gente tem, assim, relatos de instituições no Brasil que tentaram reprocessar esses equipamentos para reutilização e a consequência foi a contaminação. Tanto é que hoje nós somos o país do mundo que tem a maior quantidade de profissionais de enfermagem e profissionais de saúde infectados pelo coronavírus. Acho que isso se deve muito em consonância à dificuldade em assimilar a correta sequência de paramentação e desparamentação e o descompromisso das instituições de saúde em oferecer EPI em quantidade satisfatória e em qualidade satisfatória. Essa questão da reutilização, né, que lá no começo da pandemia abriu-se esse parênteses, né, da possibilidade de reutilização desses EPIs. Quando a gente sabe que o recomendado é o descarte desse EPI logo após o uso. A partir disso, alguns estudos, eu estive pesquisando, até alguns estudos que falavam sobre técnicas de descontaminação da máscara N95, por exemplo. A gente sabe que não é indicado, mas saiu alguns estudos no início da pandemia, tendo em vista essa questão da diminuição do número de EPI, que não está ocorrendo também só no Brasil, mas em todo mundo. Então, saiu alguns estudos que falavam sobre essas técnicas de descontaminação, mas a gente sabe que o indicado é o descarte logo após o uso. Isso. Não deve reutilizar o Perfeito, perfeito. Bom, passando para o próximo ponto, a professora Luísa Helena até estava comentando sobre alguns procedimentos que geram partículas de aerosóis no ar, que esse paciente pode necessitar. Vou colocar aqui. Bom, como o professor comentou, as principais vias de transmissão são os aerosóis e o contato com o paciente que está contaminado, né? E alguns procedimentos, como a intubação traqueal, ventilação, ressuscitação cardiopulmonar, como a professora Luísa Helena colocou, entre outros, eles liberam nesses procedimentos, há uma ocorrência de liberação dessas partículas, aerosóis. Então, quais os cuidados que os profissionais eles devem ter ao realizar esses procedimentos para que não venha a se contaminar com esse vírus? Eu acho que o primeiro é bom senso. O primeiro cuidado que a pessoa tem que ter quando vai fazer um cuidado como esse é bom senso. E seguir as técnicas de biossegurança, que não são novidade para ninguém. Se você perguntar hoje assim, qual é o tratamento eficaz para o coronavírus? Eu não sei. E ninguém sabe ainda. Mas se você perguntar para qualquer profissional de saúde quais são as normas de biossegurança que garantem a proteção aos profissionais no sentido de evitar contaminação por aerossóis, é para todo profissional de saúde saber, porque isso não é mais novidade, né? Mas, no geral, eu acho que uma N95 e uma Face Shield, elas são indispensáveis, porque os aerossóis eles são liberados pela via respiratória e também são inoculados pela via respiratória. Então, eu acho que pelo menos isso o profissional tem que ter para poder se proteger. E uma alternativa que é mais cara, mas é possível, né? Eu até conversei com uma enfermeira da Itália, uma vez aqui numa live, e ela comentou que lá no serviço dela na Itália fizeram isso, colocaram um sistema de ar dentro da emergência, que havia uma pressão positiva dentro da sala, que jogava o ar contaminado para fora, mas o ar que estava lá fora não retornava para dentro da sala. Se você for no centro cirúrgico assim, de ponta, em hospitais universitários, hospitais privados de grande renome, isso já existe em muitos lugares, muitos lugares. E é, portanto, uma estratégia adequada. Por quê? Porque essa troca de ar, ela evita que haja uma carga aumentada de vírus eliminado nesses aerossóis dentro do espaço e, consequentemente, reduza as chances de contaminação. Mas é uma coisa cara, né? Então, se muitas vezes não tem dinheiro para comprar EPI, não tem dinheiro para comprar medicamento, para pagar profissional, é muito difícil ter o dinheiro também para investir nessa estratégia de alterar
o ar da sala. Tem uma estratégia que foi feita, eu inclusive vi uma postagem lá em Floriano, que foi um túnel que fizeram na entrada do hospital. Aí a pessoa entrava, jatos de água com água sanitária, eu acho que era água sanitária, eram jogados nos profissionais quando eles saíam do hospital na tentativa de fazer uma descontaminação. São os chamados túneis de desinfecção. E eu vi isso lá e vi em outros lugares, né? Inclusive as prefeituras até postando como se isso fosse uma coisa maravilhosa. Não é, não é, né? Isso não protege ninguém, pelo contrário. Isso agrava a pele das pessoas, porque a nossa pele não foi feita para ficar tendo contato com água sanitária, né? Então, queria só deixar esse aqui registrado, porque, inclusive, tem nota técnica da Anvisa, se alguém tiver interesse, é só botar lá na Anvisa, túnel de desinfecção, que aparece essa resolução lá. O próximo ponto, acho que a gente já entrou também, de certa forma, nesse próximo ponto, que é a questão da máscara, né? Com a declaração da utilização da máscara pela população em geral, né? Muito se discutiu sobre a utilização desse material e sobre a correta utilização. Existem vários tipos, né? E a gente queria que o senhor comentasse quem deve usar qual tipo de máscara a nível de profissional, de paciente que está contaminado com a Covid e de quem não está, indivíduo normal. E quais os cuidados necessários para a reutilização da máscara de tecido, né? Que se tornou aí um meio mais viável, tendo em vista essa redução também da produção de EPI. Bom, máscara todo mundo deve usar, né? E a gente sabe, inclusive, que tem ambientes onde o risco de transmissão é maior e ambientes onde o risco de transmissão é menor. Eu não posso comparar, por exemplo, um ambiente que está dentro de um supermercado com eu realizar atividades ao ar livre. Não posso Professor, comparar. só interrompendo um pouco, tá acabando o tempo, né? Quando dá uma hora a live cai, então eu acho melhor a gente reiniciar uma outra live para que o senhor comece a comentar esse ponto, tá certo? Tá então bem. Tá bem. eu vou reiniciar aqui e eu já convido o senhor novamente. Tá ok.